No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Senhor Deus Altíssimo seja com você neste momento. Receba neste instante o Espírito de sabedoria para que você saiba o que escolher melhor para a sua vida. Receba o Espírito de força, de poder, de ânimo, o Espírito de saúde, o Espírito da prosperidade, o Espírito do sucesso, o Espírito que estava sobre Jacó, depois veio sobre José, o Espírito que deu sonhos a José, e que, no seu devido tempo, fez com que fossem realizados. E de escravo, e de encarcerado e escravo, fê-lo o homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó. Que o Espírito do Altíssimo Deus esteja sobre você, agora, desde este momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente fala em sonhos, imediatamente a nossa mente se volta para o passado, quando o próprio Deus colocou os sonhos na cabeça daqueles que o serviam. O Espírito Santo é quem nos dá os sonhos, não sonhos fúteis, inúteis, sonhos vazios, sonhos carnais, mas sonhos espirituais, sonhos que combinam com os sonhos de Deus. Isso mesmo. Quando Deus nos dá o sonho que Ele nos dá é para combinar com o sonho dele. Deus deu sonhos a José e, através daqueles sonhos, José manteve a sua fé, a sua convicção, a sua confiança, que cedo ou tarde ele iria realizá-lo. Porque é impossível Deus nos dar um sonho e ser impossível de ser realizado. Não. Quando Deus nos dá sonho, é para que eles sejam realizados. Eu lembro que isso aconteceu comigo. Muitos sonhos, especialmente alguns sonhos, em especial um sonho, Ele colocou dentro de mim quando eu estava com 19 anos, mais ou menos, de idade. Quer dizer,
há 52 anos atrás, Deus colocou um sonho dentro de mim. Mas não foi um sonho fantasioso. Ele era tão grandioso, tão magnífico, que eu tive vergonha de falar, porque eu não sabia que era sonho de Deus. Mas eu nutria aquele pensamento, aquele sonho, junto comigo, como se estivesse grávido dele. E aí, é claro que durante muitos anos, aquele sonho parecia algo impossível. Diante das situações, dos desafios, dos problemas que nós enfrentamos, mas aquele sonho nunca saiu de dentro de mim. Nunca. Nunca. E é isso que eu queria que você soubesse, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quando o sonho é de Deus, quando o sonho vem de Deus, vem do Espírito de Deus, não sai de dentro da gente. Não tem jeito. Venham problemas, dificuldades, guerras, perseguições, ódio, difamações. Vem tudo o que o diabo tem para oferecer. Mas jamais vai remover aquele sonho que é de Deus e que está dentro da gente. Você sabe que o sonho é uma coisa interessante, muito interessante. É como uma mulher grávida. Quando uma mulher fica grávida, ela sabe que está grávida. As suas regras interrompem e ela sabe que dentro de 9 meses ela vai dar à luz a uma criança. Mesmo que ela não veja a criança, mesmo que ela não veja nem os sinais da criança desenvolvendo dentro de sua barriga, ela não perde o foco. Tanto é que ela começa a preparar as coisas, ela começa a preparar o enxoval da criança. Por quê? Porque ela sabe que cedo ou tarde aquela criança vai nascer. Ela sabe, ela tem convicção disso. Assim é o sonho. O sonho é algo que vem do alto, não os sonhos de uma noite dormida. Não estou me referindo a esse tipo de sonho. O sonho de noites dormidas dizem respeito apenas à vida da gente aqui na Terra, dos nossos problemas. Você sabe que nós temos o consciente e o subconsciente. Enquanto eu falo com você, eu estou usando o meu consciente. Tudo que eu falo, tudo que eu ouço, entra na minha cabeça e vai para o meu consciente e em seguida desce para o subconsciente. E fica lá no subconsciente. Fica lá. E quando eu durmo, às vezes vem à tona aquilo que está no meu subconsciente. Isso é o sonho das noites dormidas. Então, é por isso que os sonhos sempre vêm embaralhados. Não é? Sonhos sem pé, sem cabeça. Mas são sonhos de noite. E não estamos tratando desse sonho. Esses sonhos são humanos, todo mundo tem. Você não precisa ser de Deus para ter esse tipo de sonho. De forma nenhuma. Ele acontece, ou eles acontecem, às vezes à noite. Nem sempre acontece, mas acontece. Agora, nós estamos falando dos sonhos da fé. Os sonhos de Deus. Porque é Deus quem coloca em nós tanto o querer, que é o sonho, como o realizar, a realização do sonho. É Deus quem coloca em nós o sonho. E o Espírito Santo é o responsável pelo sonho. Lembra que eu tenho falado, durante essas últimas semanas,
sobre a necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo, justamente para isso, para que elas venham ser inspiradas, instruídas, orientadas, direcionadas, abençoadas, inclusive receberem dele, do Espírito Santo, os sonhos. Essa é a promessa de Deus, quando nós lemos lá em Joel, no capítulo 2, fala isso. Vossos velhos terão sonhos. Vossos velhos terão sonhos. Não é só os velhos. Não é somente os velhos que têm sonhos. Aqui, os sonhos são para todos os que recebem o Espírito Santo. Mas quando ele fala de vossos velhos terão sonhos, porque ele está falando de um sonho de Deus. Está falando aqui dos sonhos de Deus. Porque normalmente os velhos já têm sonho, porque eles dormem muito. Não é? Quanto mais você dorme, mais probabilidade você tem de sonhar. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, e se você é uma pessoa de certa idade, como eu, já você sabe que os sonhos naturais, quer dizer, visões, projetos futuros, projetos que nós temos para realizar, esses vão acabando normalmente, naturalmente, com a nossa idade, vai avançando e os sonhos vão diminuindo. Agora, quando o sonho é de Deus, quando a pessoa recebe o sonho do Espírito Santo, isso não acaba não, isso aumenta. É o que, por exemplo, hoje, aqui, agora, nesse instante, está comigo, acontece comigo. Eu também tenho sonhos. Ainda que a minha idade seja mais avançada, eu tenho sonhos. E esses sonhos não são meus próprios, mas vêm do alto, vêm do Espírito Santo. Então eu mantenho essa gravidez espiritual porque eu sei que ela é de Deus. Não fosse de Deus, então não ficaria, não permaneceria comigo. Então quando fala aqui, os vossos velhos terão sonhos, diz respeito exatamente a esses sonhos. Sonhos que normalmente os velhos não têm mais, mas quando recebem o Espírito Santo, eles passam a ter esses sonhos. E os sonhos de Deus são todos realizados. Todos serão realizados. Não é possível Deus nos dar um sonho e não permitir-nos condições para realizá-los. Não há essa chance. Por quê? Porque quando Deus dá o sonho, Ele providencia a sua realização. Foi o caso, por exemplo, de José. José teve o sonho, não foi isso? Ele teve os sonhos. José cometeu o erro de falar dos seus sonhos para os seus irmãos, o que encheu os seus irmãos de inveja. Ora, isso foi um erro de José. Mas Deus permitiu também que José falasse o seu sonho para que os seus irmãos ficassem com inveja, para que os seus irmãos jogassem dentro de um poço e depois o vendesse para mercadores do Egito, para que José fosse levado para o Egito, para que José fosse colocado na casa lá de Potifar e cuidasse de toda a sua casa. E depois, a mulher de Potifar tentou José, mas porque ele era um homem de Deus, ele fugiu. Mas, mesmo assim, ele foi acusado injustamente e foi aprisionado, foi jogado dentro de uma cadeia. Mas lá na cadeia, Deus era com ele. Deus foi com ele na casa de Potifar. Deus foi com ele para o Egito. Deus foi com ele em todo o percurso da sua vida, porque o sonho que José teve foi o sonho de Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, você tem que observar o seguinte, você tem que manter-se firme numa coisa.
Quando Deus dá um sonho para você, você pode ficar aguardando rebordosas. Você pode ficar aguardando problemas, dificuldades, perseguições, injustiças. Você pode aguardar difamações. Você pode aguardar, com certeza, perseguições. Por quê? Porque tudo isso, esse pacote de problemas que você vai enfrentar, Deus está preparando, está movendo para que os sonhos que Ele preparou, que Ele lhe deu, venham se tornar realidade. Porque imagine você, como Deus iria fazer José governador de todo o Egito se ele não tivesse sido vendido para o Egito, se ele não fosse para o Egito como um escravo. Era impossível. Então, porque José não ia sair da casa do seu pai, ele não iria se aventurar e ir lá para o Egito, não, de forma nenhuma. Mas Deus forçou a situação. Deus forçou a situação da seguinte forma: permitiu que os seus irmãos tivessem inveja dele e o vendesse para os mercadores egípcios, e lá ele foi escravo, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi injustiçado. Tudo isso está dentro do pacote de problemas que Deus permitiu para que o sonho de Deus viesse se realizar em José. E é isso que tem que acontecer com você. Quando você tem o Espírito Santo, ele te dá o sonho. E quando ele te dá o sonho, então você não pode esperar que o seu caminho seja florido. De forma nenhuma. Você vai encontrar espinhos, pedras. Você vai encontrar cobras e lagartos. Você vai encontrar muitas dificuldades. Por quê? Quanto maiores são as dificuldades, maiores são as realizações dos sonhos. Muito maiores. Por exemplo, no meu caso, você conhece a minha vida. Está aí nos livros, Nada a Perder, 1, 2, 3. Você sabe exatamente o que eu passei, porque está escrito. Ora, tudo o que eu passei, Deus, obviamente, permitiu. Ele permitiu para que o sonho dele se realizasse em mim, para que a criança que estava sendo gerada dentro de mim, que era o meu sonho, viesse se realizar. E isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é algo pessoal, individual, entre você e Deus, Deus e você. É uma coisa que não tem jeito. Se Deus te dá o sonho, você pode ter certeza que ele será realizado. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos.
Graças a Deus. Você vê, minha amiga, meu amigo, que se confirma o que eu acabei de falar sobre os sonhos de Deus com respeito ao Espírito Santo, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo lhe dá sonhos que certamente serão realizados. Olha só, veja o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 17, diz assim: e nos últimos dias, você acredita que nós estejamos vivendo nos últimos dias? Eu creio, com todas as minhas forças. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, pregarão o Evangelho, né? Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sonharão sonhos. Interessante, né? Vossos velhos sonharão sonhos. E ele está falando, sonharão sonhos do Altíssimo, de Deus. Então, para que você tenha sonhos de Deus, o Espírito de Deus tem que gerar essa criança, esse sonho. É ele quem gera essa criança. E você, tem sonhos? Você que me ouve neste momento, responda para si próprio. Você tem sonhos? Tem sonhos? Você tem um sonho grande, grandiosíssimo? Tem? Então, esse sonho que você tem, que é grande, que é enorme, que é maior do que você, que veio do Espírito Santo, obviamente, o próprio Espírito Santo vai providenciar para que esse sonho seja realizado. Agora, presta atenção, é preciso que você tenha tido essa experiência de ter recebido o Espírito Santo. Olha só, nós temos testemunhos, mais testemunhos de pessoas que tinham sonhos, tiveram sonhos, que embora não tivessem tido o Espírito Santo, mesmo assim elas tiveram sonhos. O sonho de uma vida nova, o sonho de uma transformação. Vamos ouvir agora, nesse momento, o que essas pessoas passaram antes e depois. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu tinha muitos complexos, eu me sentia inferior a todo mundo. Todo mundo que eu olhava era melhor do que eu, era mais bonita do que eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu jeito. Tudo em mim eu via um defeito. A questão de nervosismo, eu batia muito nos meus irmãos sem ter motivo, brigava muito. E eu percebi que eu tinha dentro de mim uma mágoa, tinha um ressentimento do passado, que eu sofri, né, uma tentativa de abuso na minha adolescência. E eu não queria admitir para mim mesma que ficou uma marca em mim, né? Tanto é que depois eu vim a casar e eu percebi que eu não conseguia expressar os meus sentimentos de fato e de verdade, mostrar realmente para o meu esposo que eu o amo, demonstrar carinho devido a isso. Então eu era assim, fechada, era séria. Costumavam falar, os poucos que ficavam à minha volta, falavam que eu era muito antissocial, que eu não me dava bem com ninguém, que eu não conseguia me expressar. Então foi quando eu cheguei aqui e comecei a fazer as correntes, né? Fiz a corrente para poder me mudar, para transformar, para eu conseguir me abrir. E aos poucos, sim, fui mudando, eu consegui, como que eu posso dizer, me familiarizar melhor com as pessoas, fazer novas amizades. Foi através das correntes, desse acompanhamento, que isso foi mudando dentro de mim. Isso foi mudando dentro de mim, ela falou. Quer dizer, ela era complexada, se achava feia, antissocial, chegou a ser ameaçada de um abuso sexual. Isso influenciou no seu casamento e ela não conseguia exprimir os seus sentimentos pelo seu marido porque
ela fora ameaçada de um abuso sexual. Então, você vê que ela era uma pessoa triste, era uma pessoa apagada. Sabe, uma luz apagada, uma lâmpada apagada, uma lâmpada que está escangalhada, assim era a vida dela. Uma lâmpada apagada que almejava ser acesa. Ela tinha um complexo que ela queria deixar para trás e ser uma nova criatura. Quer dizer, ela tinha um sonho de ser realizada, de ser uma excelente esposa, excelente dona de casa, excelente mãe. Enfim, ela tinha um sonho consigo. Mas esse sonho só foi realmente realizado depois que ela tomou conhecimento, como você está tomando agora, da pessoa do Espírito Santo, que, obviamente, inspirou, instruiu, orientou, e ela fez beber dessa água, a água do Espírito Santo, e, consequentemente, o seu sonho veio se tornar realidade. Vamos continuar ouvindo. E foi quando eu tive essa oportunidade de fazer o jejum de Daniel. Veio o jejum de Daniel e foi quando eu vi ali essa chance, né, de fazer a mais. Porque, querendo ou não, tinha mudado algumas coisas, tinha acontecido algumas melhoras, sim, mas tinha coisas que tinha que haver uma mudança ainda dentro de mim. E foi no jejum de Daniel que eu meio que mudei tudo. Fiquei sem mexer no celular, fiquei sem mexer na internet, sem saber o que estava acontecendo no mundo à minha volta. Eu assistia muito filme, eu tinha um vício muito grande de assistir novelas, às vezes deixava de fazer as minhas coisas, os meus deveres da casa para assistir novela, parava tudo que tinha para fazer, das minhas responsabilidades para ficar assistindo. E durante esse jejum realmente houve uma mudança, uma transformação, porque foi no jejum que eu me fortaleci, eu me enchi do que faltava, me veio uma força maior que me deu ânimo, que me deu paz, que me encheu de alegria, porque realmente com complexos que eu tinha me fazia muito me sentir inferior, então muitas das vezes nada estava bom. E no jejum eu curei isso. Hoje eu me valorizo, hoje eu consigo demonstrar carinho, consigo cuidar mais do meu esposo, da minha família, das pessoas à minha volta, demonstrar o amor que antes eu não conseguia. Os complexos que eu tinha no passado, hoje eu não tenho mais. Tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Eu era triste, abatido, vazio, com síndrome do pânico, uma complexidade inferior, uma pessoa triste, nervosa, angustiada, e isso vinha acarretando comigo desde a minha infância, desde quando os meus pais me abandonaram, desde a separação dos meus pais, e isso tudo vinha carregando dentro de mim uma tristeza. Onde completei a maioridade, eu vim a fazer uso de maconha, cocaína. Sempre fui preso pelos meus pais e daí para cá eu comecei a me envolver com tráfico de entorpecentes, aonde em uma época da minha vida, aos meus 25 anos, eu fui alvejado por 10 disparos por arma de fogo, aonde eu vinha ficar 7 meses em coma. Esse foi o meu fundo de poço e a minha vida daí para cá começou a piorar cada vez mais. E foi aí que eu recebi um convite, aonde eu comecei a participar das reuniões, me trazendo paz interior, arrancando de mim o nervosismo, arrancando de mim as vontades de fazer uso de entorpecente, arrancando as vontades de não frequentar mais baladas. Essas foram as vontades que foram se tornando inexistentes na minha vida. Foi nesse momento que eu encontrei na igreja uma parte muito legal, que foi o jejum de Daniel para mim. Eu deixei de acessar mais as redes sociais, eu deixei de lado algumas vontades, prazeres, entretenimentos, tudo isso eu passei a abrir mão. Jogos, eu deixei a minha vontade falar mais baixo, mas a vontade de Deus, ela foi existente na minha vida nesse jejum de Daniel, aonde eu passei a ouvir mais aos pastores, ouvir mais os homens de Deus,
e abrindo mão de tudo aquilo que eu fazia. E foi um domingo, fazendo parte do jejum de Daniel, aonde eu me encontrava nesse lugar, que me encontro até hoje, que eu recebi o que é de mais precioso, o Espírito Santo, que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dia que eu senti algo que é inexplicável. Eu não tenho nem palavras para passar. E hoje, com a vida transformada, hoje eu durmo em paz, hoje eu sou casado, hoje eu tenho uma vida estabelecida, hoje eu tenho uma vida que as pessoas me veem, muitas das vezes elas me perguntam, você ainda está vivo? Eu falei, eu estou aqui vivo. E como eu moro num lugar muito populoso, as pessoas me procuram muito e querem saber aonde eu vou. E eu falo que foi nesse lugar aonde eu conheci a Deus, que a minha vida mudou. E foi graças ao jejum de Daniel que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu era uma jovem muito vazia, muito triste, e eu tinha muitos problemas familiares, então isso piorava a situação. Eu busquei nos relacionamentos preencher esse vazio e foi assim que eu cheguei. Depressiva, sem rumo na minha vida e fazendo as correntes, participando das reuniões. Eu fui mudando aos poucos, fui sendo mais alegre, mas mesmo assim eu ainda não estava completa. Eu sentia o mesmo vazio de antes, só não era tão depressiva agora. Foi quando chegou o jejum de Daniel. Eu estava em um relacionamento sério há 3 anos, só que isso me desfocava. Então eu terminei esse relacionamento e fui me dedicar a Deus realmente. Eu fui ler mais a palavra, eu queria saber quem era este Deus, eu queria entendê-lo, eu queria que ele fizesse parte da minha vida. Então foi quando eu comecei a orar mais, eu comecei a frequentar mais reuniões e aí num sábado à tarde eu tive essa experiência, eu tive esse encontro com Deus. Desde então a minha vida mudou, nunca mais eu senti aquele vazio, aquela vontade de ficar chorando, de ficar reclamando. Hoje a gente passa por dificuldades, mas é totalmente diferente. Você tem um Deus quem te guia, quem te conduz e a alegria que hoje irradia do meu ser. Hoje eu tenho Deus dentro de mim depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito do sonho, de quem lhe dá o sonho que vai ser realizado, que com certeza vai ser realizado. Quando o sonho é de Deus, eu digo como o Rogério Formigoni, eu como a Bíblia se ele não for realizado. Quando o sonho é de Deus, quando o sonho vem do Espírito de Deus, eu como a Bíblia. Eu não como uma só não, eu como um montão, como todas elas. Pode fazer todo o estoque de Bíblia que eu vou comer. Por quê? Porque Deus não dá sonho para que não possa ser realizado, que não venha a ser realizado. É impossível isso. Mas para você receber o sonho de Deus, você tem que ter o Espírito Santo, claro. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Ana Cláudia. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pelas suas literaturas. Já li vários livros do Senhor e um desses livros que eu li foi o Aliança com Deus. Esse livro, ele marcou na minha vida porque foi o livro onde eu entendi o que é uma aliança com Deus, o que é um pacto com Deus. E era justamente o que eu buscava, né? Conhecer a Deus. E através desse livro eu tive vários esclarecimentos sobre isso. Porque anteriormente eu era uma jovem muito triste, vazia, tinha depressão, tinha desejo de suicídio. E quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a ler os livros do Senhor,
Todos eles me ajudaram muito, mas esse livro, ele me fez entender o que é ter uma aliança com Deus, um pacto, né? Se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. E foi justamente o que eu fiz, e hoje, graças a Deus, sou muito feliz e abençoada, e agradeço o Senhor pelas suas literaturas, que me ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas também. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Muito bem, gente, você que está ligado nessa programação, presta bastante atenção. Hoje à noite, a noite da salvação, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhado por todo o planeta, nós teremos hoje, quarta-feira, a noite da salvação, a noite de Abraão, que é a noite da salvação. Você é o nosso convidado. Hoje à noite aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal Tietê. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Deus abençoe.